Bom dia, equipe maravilhosa! Que alegria estar com vocês aqui hoje, domingão, dia de família, de comunidade. A gente não podia estar melhor, né? Todo mundo junto aqui aprendendo. Olha, não sei se vocês já pegaram o óleo essencial de vocês hoje. Eu vou usar o meu aqui, então convido vocês a começar também com uma gotinha na mão do seu óleo preferido. Ah, que alegria, que gostoso. Isso aqui realmente são presentes que a gente tem da natureza, né, do universo, esses olhos maravilhosos. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Gabriela Catelan, eu moro aqui na França. Por enquanto, só mais um tempinho. E sou terapeuta ayurvédica, trabalho com Ayurveda, que é medicina indiana, sou aromaterapeuta, também já faz um tempo. E, na verdade, hoje, né, não é sobre mim, não é sobre Ayurveda, não é sobre nada disso, é sobre uma medicina maravilhosa que tem uma conexão muito forte também com a natureza, que é a medicina chinesa, né? E a ligação entre o Feng Shui, a aromaterapia, e a medicina chinesa, que é o que liga essas partes maravilhosas, né, do Feng Shui e da aromaterapia. Então, hoje a gente tem aqui uma pessoa muito maravilhosa, uma pessoa que eu amo de paixão, uma profissional incrível, uma mulher focada, ponta firme, uma mulher que sabe muito, tem muito conhecimento de aromaterapia, tem muito conhecimento, de várias áreas, né, na verdade, da vida, uma pessoa linda, que eu gosto muito, que eu tenho muita conexão, que eu tenho o prazer de ter comigo aqui na nossa equipe maravilhosa. E ela é arquiteta, ela é tudo que uma pessoa pode ser, luz pura. Então, queria chamar aqui a Fê Veloso. Vem para cá, Fê, contar tudo pra gente. Bom dia! Que prazer imenso estar aqui. Gabi, foi uma conexão de alma, né? A gente se encontrou e quanto, né, a gente tem em comum, né? Quanto que a gente compartilha. E para mim é um prazer estar aqui falando hoje, né? Eu já aprendi tanto com todas vocês e queria também, né, para quem está começando entrando aqui pela primeira vez, os meus convidados, a gente se encontra. Então, aqui na nossa equipe, tem diversas áreas, né? Então, tem terapeuta, tipo a Gabi, que é terapeuta ayurvédica, tem farmacêutico, tem médico integrativo, tem advogados, e a gente se une para trocar conhecimento, para aprender uns com os outros, e isso é prosperidade. Então, é muito rico essa equipe, a gente se encontrar para a gente trocar, né, conhecimento, experiência. Eu fui uma vez numa palestra de um físico quântico, né, antes de começar, e ele disse que no campo de concentração, né, na Segunda Guerra Mundial, tinha um grupo que se encontrava para ensinar.
cada semana era um que ensinava algo para o outro. Então, tinha advogado, tinha médico, filósofo, e eles passaram ilesos dentro do campo de concentração, porque eles se conectaram com prosperidade. Então, é uma honra eu estar aqui hoje. Já aprendi tanto com todas vocês, já escutei tanto todas vocês, e hoje sou eu que vou compartilhar um pouquinho sobre o meu dia a dia, né? Então, Gabi, eu vou começar a compartilhar a tela. Vocês estão vendo? Tá tudo direitinho? Tá. Então, hoje, a gente vai falar sobre duas ramificações da medicina chinesa. Vocês vão ver que são 8, e uma delas é o Feng Shui, que eu trabalho já há muito tempo. Eu trouxe para a arquitetura, né? Eu sou arquiteta de formação, e, e a fitoterapia, que é a medicina das ervas que a gente tem na nossa mão. Então, hoje, a gente vai trazer uma força que está dentro de nós. Muitos daqui, a gente já vive com isso, né? A gente cheira, né? Somos cheiradores, né, de óleos essenciais, mas é um contato que é o nosso inconsciente, é uma força que tem dentro de nós, que é a força do coração, que é a intuição, que foi se perdendo com a vida moderna, né, principalmente depois da Revolução Industrial. A gente foi ficando muito no automático, no fazer, e a gente foi perdendo a intuição, o sentimento. Né? Os olhos trabalham com isso, assim como o Feng Shui, né? E todas as medicinas ancestrais. Vocês já ouviram falar que o mundo interior cria o nosso mundo exterior? Então, que os nossos sentimentos estão condicionados à ação, e da ação a gente tem os resultados. Então, é essa força que eu procuro trazer hoje, né? Falando aqui, e tanto com o Feng Shui quanto com a aromaterapia. Nós somos 5% consciente, e 95% está no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, e, portanto, a gente não tem conhecimento de toda a totalidade que nós somos, né? Então, mesmo porque existe também o campo coletivo que a gente está inserido, então, é a linguagem dos arquétipos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, coruja. Com o que todo mundo lembra quando vê uma coruja? Não é sabedoria, visão além, né, ver além, porque é visão do escuro. E orquídea, por exemplo, o que todo mundo se conecta quando vê orquídea? Beleza, riqueza, prosperidade. Então, é essa linguagem simbólica que eu vou trazer hoje para vocês, que está no nosso campo, né? Na nossa casa. Ela diz, a gente consegue ler uma pessoa através do espaço, através dessa linguagem simbólica. É assim que eu vejo o Feng Shui, né? Então, já pararam, né, para refletir o quanto que a sua casa interfere no seu inconsciente? Então, hoje a gente vai ver além. A casa, ela é muito além do que um espaço, né? Ela é um templo sagrado, e ela diz tudo que está no nosso subconsciente. Ela vibra de acordo conosco, né? E o Feng Shui é nada mais do que a leitura dos espaços. E a gente fazer contato com esse subconsciente, a gente conhece, é um autoconhecimento, é uma chave para a gente se conhecer. E ele usa, a gente não vai falar aqui hoje, mas assim, o que são correções de Feng Shui, curas de Feng Shui? A gente usa objetos simbólicos e que fazem a transmutação dessa energia. A gente faz o contato, né? Não somos nós que mudamos, sempre o cliente. A gente só passa a informação, e o cliente coloca a intuição dele, o sentimento para transformar. Então, eu vejo muito como transformar fora para transformar dentro. Foi assim que eu vivi, né, o Feng Shui na minha vida.
Então, é o fluir da energia, né, que a gente vai ver um pouquinho, né, nas nossas moradas. Então, a gente consegue manipular a energia que chega no nosso espaço, desbloqueando, fazendo com que ela flua por todo o espaço. Então, assim, né, como a gente está falando de aromaterapia, a Gabi já fez, né, a primeira inalação, só que eu trouxe hoje um pouquinho do óleo de laranja, porque eu só entendi, existem diversas limpezas energéticas que a gente faz com laranja, e eu só entendi o porquê estudando um pouco da aromaterapia. Então, se você tiver um Wild Orange ou um tangerina por perto, vamos fazer a mesma inalação que a Gabi fez, né? O óleo da alegria. Eu quero trazer um pouco de alegria hoje aqui para o nosso domingo. Então a gente faz uma leve friccionada e inala o óleo. E a gente está fazendo contato já com os nossos sentimentos, né? Por quê? Porque o nariz, ele tem uma ligação, né, direta com o nosso cérebro, com o nosso sistema límbico, que é onde trabalha as emoções. Então, por isso que os óleos essenciais, eles são tão eficazes, né, no Feng Shui, e a saúde, ela primeiro passa para o nosso campo espiritual, para chegar no campo emocional, e quando a gente não consegue, é, como que chama? Conter aquele sentimento, ele passa para o físico, e aí que vem a doença. E os óleos essenciais, eles trabalham tanto o emocional, e eu acredito muito que o espiritual. Então, a laranja, né? A gente faz curas, né, de limpezas, de bênção com laranja. Laranja, o que que ela simboliza? Ela simboliza alegria, é o óleo da prosperidade, é o óleo que traz o brilho, né? Que traz a nossa criança interior, a nossa essência. Por isso que é o óleo da prosperidade. Então, assim, só para vocês entenderem um pouquinho, né? Eu não vou falar aqui, né, sobre como que a gente faz, uma das bênçãos que a gente faz com a laranja, mas a gente vai formando uma mandala com a laranja. Então, assim, a laranja que a gente usa normalmente é aquela laranja grande, Bahia, sabe? Bem laranja, redondinha. Então, a forma circular, entrando um pouquinho na linguagem simbólica, ela representa o transcendental, tudo no universo, os planetas, as galáxias, tudo é circular. Então, a forma circular, vocês vão ver um pouquinho sobre os elementos, né? Eu vou trazer um pouquinho que está dentro do nosso corpo, que é a base também da medicina chinesa, e o círculo tem a ver com o metal. Que é a conexão, que é a sua conexão com o seu divino. Então, por isso que a gente faz uma mandala e por isso que a laranja redondinha também é, tem a ver com o elemento metal, com essa conexão, né, com a sua essência. Laranja, né? Então a gente escolhe cor, né, no Feng Shui pelo que ela vibra, pelo que ela significa, e não só por gosto. Laranja é a mistura do vermelho com o amarelo. O vermelho, ele é relacionado à energia vital, à força, à coragem, ao elemento fogo. No Ocidente, principalmente na China, as noivas elas se vestem de vermelho, porque é proteção, né? Simboliza proteção. E a gente também no Feng Shui faz uma bênção, antes da gente realizar uma consultoria de Feng Shui e passar todos os ensinamentos, a gente faz uma bênção com envelopes vermelhos. Não sei se vocês já viram, no Oriente, eles tem aqueles envelopes lindos, vermelho com dourado, né, os envelopes chineses, e a gente faz, lógico, né, não precisa ser esse envelope, mas é, são esses que eles usam, é o vermelho. Por quê? Porque vermelho, ele traz proteção. Vermelho também, pela metafísica da ciência, simboliza o sangue, e sangue é a vida, então, por isso que é todo esse significado da cor vermelha. E amarelo simboliza a terra. No deserto, o maior deserto chinês, ele tem a areia amarela. Então, simboliza a terra, simboliza sabedoria, simboliza comunicação e simboliza a prosperidade. Tem a ver com o sol. E tem a ver também com o manto dourado, né? Os imperadores na China, eles usavam um manto dourado.
Então, quem eu sou? Né? Eu sou arquiteta, eu vivi o oposto do que eu vivo hoje. Eu trabalhei por mais de 15 anos com o mercado imobiliário e era uma loucura, gente. Eram cerca de 20 projetos que a gente tinha que eu tinha, né, na minha cabeça, e com a pressão dos lançamentos, existia tempo, prazo, e a gente procurava os espaços, a beleza, né? Não falo que não é importante, estética é muito importante, sim, mas a gente procurava estética, funcionalidade e com o tempo, foi me dando um vazio, porque eram uns espaços que não tinham vida, que não tinha o dia a dia da pessoa. Falando hoje, parece que é muito simples, mas porque eu já passei por isso, mas eu não sabia o que que era esse vazio. E porque eram uns espaços vazios, sem vida, né? Só mecânico, era muito na mecânica, né? Você deixa os espaços flexíveis, melhores dimensionados, mas existia esse contato, faltava esse contato, né? Com a pessoa, com o ser humano. E daí eu trabalhei por mais 14 anos como autônoma, e hoje eu tenho certeza, né? Eu fui vendo que a gente procurava o melhor dimensionamento, por exemplo, cliente adora armários, né? Então a gente teve um caso que eu já tinha feito da vizinha o quarto, né, com maior armários. E ela pedia armário, e eu não, e ela falava: "Não, mas eu não quero dessa maneira o meu quarto". Hoje eu sei que existia uma energia de forma que era, inclusive, relacionado à comunicação cortante. Então, foram esses pequenos contatos com a pessoa, ou, por exemplo, a gente fazia um layout, né? Layout é a posição dos móveis de uma maneira e a pessoa falava: "Não consigo ficar sentada aqui no sofá". E hoje eu sei o porquê. Como você se coloca no espaço, é como se você se coloca perante a vida. Então foram essas pequenas observações que eu fui detectando que existia algo muito além. E foi com o Feng Shui que eu que trouxe todas essas explicações. E como que eu mergulhei de cabeça, né, no Feng Shui? Foi lendo, foi indo em busca, e eu vi que as portas são as principais entradas de energia numa casa. Então, só uma dica para vocês: não tenham nada na frente da porta, a porta precisa abrir 90 graus, sabe, para a energia entrar por inteiro. E na minha casa, a porta de social da porta de serviço eram muito próximas uma da outra. Eu acabei colocando um armário de fora a fora e essa porta ela não era, tá vendo? Nem no canto é onde está circulado. Não sei se dá para ver meu mouse, mas era, ó, ela não era nem no canto e nem no meio. Então eu bloqueei essa porta e isso para o Feng Shui significa como se fosse uma artéria bloqueada. Eu não só bloqueei a entrada de energia, as oportunidades na minha vida, como foi no local da casa, que é os amigos, que a gente vai ver um pouquinho mais para diante, que simboliza o pai da casa, por conta da energia Yang. E meu marido, depois de 5 anos morando aqui, ele teve infarto. Então, foi exatamente o que a teoria do Feng Shui fala que aconteceu comigo. Aí eu falei: eu preciso saber realmente mergulhar de cabeça, porque faz parte, né, da minha profissão e Deus que me livre fazer isso na vida dos outros, né? E então é isso. E por que que, como eu falei, né, vermelho simboliza sangue, né? Simboliza energia vital. E o sangue ele corre pelas nossas artérias, assim como a energia de uma casa ela corre pelas portas, principalmente pela porta de entrada. Então, bloquear uma porta é como se você apertasse uma artéria do seu corpo e impedisse com que o sangue circula. E com isso existem, né, é um bloqueio, simboliza um bloqueio para o Feng Shui. Um bloqueio de energia também, um bloqueio de oportunidades. Então, com essa linguagem simbólica e o que eu falei, né, para vocês até agora, se já pararam para pensar como os
ambientes impactam na nossa vida. Então, cada cor que a gente escolhe, cada forma existe um significado, o formato da construção, a hidráulica simboliza os nossos sentimentos, são as águas do nosso corpo, a elétrica simboliza o nosso sistema nervoso. Quando começa a queimar um monte de coisa, ter problema no quadro elétrico, simboliza sistema nervoso. E a estrutura simboliza o nosso esqueleto, a nossa estrutura. Eu acho que, assim, eu acredito muito, né, que os nossos ancestrais, né, a sabedoria ancestral tinha muito conhecimento e a gente foi perdendo isso ao longo, né, a vida moderna, a correria do dia a dia, principalmente depois da a Revolução Industrial. E a gente foi perdendo esse contato intuitivo, esse sentimento e todas essas sabedorias. Mas eu acredito que a gente está resgatando. Né, isso, os óleos essenciais, né, que a gente usa o dia a dia e que tantas pessoas usam, voltar mais para a natureza e existe hoje um certificado que chama Well Building Standard, que está começando a ciência a voltar que os ambientes impactam na saúde e bem-estar do dia a dia. Então, é lógico que eles não têm todo o conhecimento do Feng Shui, mas é um passo. É um passo para a gente resgatar toda essa sabedoria que existia, né? Que existia e que a gente perdeu. Então, aqui é uma outra empresa, né, que também tira esse certificado, dizendo que depois desse certificado, 94% obtiveram impactos positivos nos negócios, em ambientes comerciais. Então, se conectar com a casa simboliza conexão com você, conosco, e ela traz os ensinamentos, que são os ensinamentos que estão no nosso campo vibracional, que está no nosso inconsciente. Então, eu não sei se vocês sabem, né? A gente está passando isso, porque cosmologia é uma outra área da medicina chinesa. A gente está passando por uma mudança, né? Por elevação vibracional da Terra, pelo cinturão de fótons, e isso é física, né? Existe uma ressonância que mede a energia da Terra, que chama ressonância Schumann. E desde 2012, a gente está recebendo picos de energia. Era 7,83, só que assim, o ano passado a gente recebeu, teve dias que estava a 80, né, hertz, e a gente foi recebendo esses picos de energia e hoje ela não volta mais aos 7,83. Então a gente está em plena transformação vibracional da Terra. A gente está entrando na era dos curadores, né? E quem é seu próprio curador é sempre você. Então, os óleos essenciais, né? Fazer esse contato com a natureza, quanto saber Feng Shui e diversas outras técnicas, né, que existem, tem Reiki, enfim, eu tenho mestrado em Shambhala, que é o Reiki original, né, é o Reiki que veio da Atlântida, e a gente tá vindo à tona todas essas sabedorias milenares. Então, ter contato com isso é subir um degrau da nossa evolução. O principal, então, Feng Shui é uma técnica milenar chinesa, né? Fala-se de 5.000 anos atrás. Eu, particularmente, acredito que é muito antes, mas, enfim, e o principal pilar do Feng Shui é a observação da natureza, é aprender com a natureza. Através da intuição e da sensibilidade, a gente consegue ler o campo vibracional dos espaços, redirecionando a energia do espaço e, na verdade, redirecionar a energia do espaço é deixar fluir a vibração do ser humano, da pessoa, né? Porque eles são ressonantes, né? A casa impacta no seu dia a dia, assim como você impacta no dia a dia da casa, e gerando uma vida mais harmônica, saudável e próspera também. Feng simboliza vento, Shui simboliza água, que são os dois elementos que fazem a energia fluir pela terra.
Ele faz parte da medicina chinesa, como eu falei, e são 8 ramificações. Eu trouxe aqui só para vocês saberem, como curiosidade, porque toda vez que eu falo que é uma ramificação da medicina chinesa, as pessoas me perguntam o que são as outras, né? Então, é meditação e autoconhecimento. A gente medita, na verdade, para eu realizar o Feng Shui, todo dia eu preciso limpar a minha mente, eu preciso porque meditar, você limpa o seu campo vibracional. Então, a Gabi veio, né, falar dos ritos da manhã, e ela falou também, né, na Ayurveda também, eles fazem uma meditação, né, Gabi, limpando, né, a mente, limpando os sentimentos. Então, é meditação e autoconhecimento, é cosmologia e filosofia, alimentação, a gente é tudo que a gente come, né? A qualidade, né, da nutrição, medicina das ervas, e com isso tá a aromaterapia, movimentos corporais, que é Tai Chi e Qigong, eu estou trazendo o chinês, tá? Mas existem outros movimentos, né, outros movimentos culturais. Massagem e trabalho corporal também, que desbloqueia, né, o fluxo de energia no corpo, a acupuntura e o Feng Shui. Aqui, ó, a gente vai começar a entrar nos elementos. Eu trouxe essa foto porque os elementos, eles estão em nós, nos nossos corpos, e a medicina chinesa, ela usa muito, né, os 5 elementos da natureza. Então, assim, parece bom demais, né, tudo isso que eu estou falando. Então, eu trouxe só alguns exemplos, assim, e alguns feedbacks de alguns clientes, né? Então, essa foi uma obra que eu fiz com o Feng Shui, que ela dizia que o filho era retraído, muito ligado às exigentes, saiu do casulo e foi atrás da vida dele até morar em outro estado. Gente, eu só estou trazendo essa foto porque a pessoa não mora mais, tá? Porque eu tenho muito cuidado em transmitir, né, a planta, ou seja, o ambiente de cada um. O que que acontecia aqui? Era um rapaz de 26 anos que já tinha terminado a faculdade e ele estava em busca de trabalho, mas não desenrolava. Então, vamos ver o que que a linguagem do quarto dele estava representando. Um, ele estava de costas para uma janela, ele estava de costas, na verdade era a porta. Isso simboliza que ele estava de costas para a vida. Janela representa a nossa visão, é como a gente tem contato com o mundo lá fora. Então, estar de trás, estar de costas para uma janela, simboliza que você não está tendo contato com o mundo lá fora. É uma posição de vulnerabilidade também. Segundo ponto, cama encostada na parede. Para um adulto, isso é muito prejudicial. Crianças, ok. Pessoas de idade, né, idosos, ok também. Mas um adulto simboliza, todo dia ele acorda e vai para um lado só, né, da cama. Isso são mensagens subliminares que a gente manda para a gente. É como se ele tivesse só um caminho na vida, ele não dá abertura para outras oportunidades da vida. 3, tem as prateleiras em cima, na verdade, aí até elas são fininhas, mas toda vez que a gente tem algo em cima da cama, a gente tem uma opressão, traz um sentimento de opressão. Então, nunca coloquem móvel em cima da cama, viga em cima da cama, não durmam nunca com viga em cima da cama, prateleira, porque é uma opressão. A pessoa se sente oprimida. E a cor azul? Azul, azul céu, né? Ela remete ao céu, ao espiritual. Então, faz com que a pessoa saia um pouco da matéria. Então, ela fica muito calma, muito relaxada demais. E a gente está no mundo terra, a gente está no mundo material. Tem até uma expressão, não sei se vocês já ouviram falar, de blue em inglês, que significa tristeza e melancolia. Os chineses, eles evitam colocar um quarto inteiro azul, porque também simboliza a lamentação. O azul é bom. O azul é bom para quarto de bebê, o azul é bom para locais de meditação, mas não para uma pessoa, né, que está o dia inteiro no quarto e fica no ambiente azul, porque, né, traz esses sentimentos também.
E o quarto do filho 2. Deixa eu ver se eu pus aqui, ó. O filho 2, ele era meio distante de nós, sem deixar de ser independente, passou a interagir e participar mais da família. Então, o que está acontecendo, né? O Baguá, vocês vão ver mais adiante, é uma figura de 8 lados, mas a gente coloca na planta ele de forma quadrada, porque o quadrado simboliza o elemento terra. E como a gente vive na Terra, né, no mundo material, a gente coloca ele de maneira quadrada nos espaços. Vocês estão vendo esse circular que eu deixei aqui, que está verdinho? Então, o verde simboliza área excedente, que a gente vai ver mais adiante. E o amarelo simboliza falta. O filho, ele estava dormindo, ele viveu fora da área do Baguá. Então, por isso que ela fala que ele era meio distante de nós. Quando eu apresentei o Feng Shui para ela, eu falei: seu filho, ele deve ser muito independente, ele deve ter ido morar fora, é muito novo. E realmente, ela me olhou com um olho, sabe? Quando você fala, meu Deus, o que que eu falei, né? E ela falou: eu estou impressionada. Ele foi morar com 14 anos fora, sozinho, na Itália, porque ele corria de Fórmula 3. Então, ele estava fora da energia da casa. Então, é ruim quando o casal está fora, né? Mais ainda, ou quando um filho muito pequeno está para fora da energia da casa, da energia dos pais. E a sala que ela fala, né? Nós não ficávamos muito na sala e agora temos vontade de ir para lá. Sala simboliza um ambiente social, um ambiente que você recebe tanto sua família quanto os amigos. Então teve essa socialização. O que que a gente fez aí? Existia muita madeira no ambiente. Então, era piso de madeira, janela de madeira, muitos móveis de madeira, e pelo ciclo dos elementos que eu vou trazer aqui, eles eram três do elemento água e um do elemento terra. E a madeira, ela está no ciclo, ela puxa tanto os nutrientes da terra, então ela controla a terra, assim como ela controla a água. Ela pega a água também como nutrição. Então, era por isso que eles não conseguiam ficar tanto tempo lá. Então, a gente trouxe através dos elementos, né, através dos acabamentos da casa, os 5 elementos, e potencializando um pouquinho do elemento metal, que dá força para o elemento água. Né? E é bom também para o elemento terra, né? O metal ele surge da terra pelo ciclo de construção. Eu não sei se eu estou indo muito rápido, se está dando para acompanhar, mas eu vou explicar os elementos. Tá? Eu trouxe só mais um exemplo, gente, que é assim, que falou assim, percebemos que o Feng Shui já trouxe união familiar. Então, o que que acontecia aqui? Vocês estão vendo que está em amarelinho o guarda relacionamento? Ou seja, eles não tinham guarda relacionamento dentro da casa dele. E existe uma conexão entre as áreas, tá? Porque a sabedoria também tinha uma falta muito grande, e sabedoria simboliza o autoconhecimento. Não tem como você ter um bom relacionamento se você não se conhece. Então, eles estão conectados. E união familiar, ela falava assim que a família era muito distante, e lógico, né, que essa união começa com o relacionamento dos pais, para depois transmitir para os filhos. E existe também uma outra questão aqui, que é as 3 portas seguidas. Quando a gente tem 3 portas ou mais seguidas, uma de frente à outra numa casa, lembra que eu falei que porta é a passagem da energia? É como, né, para o Feng Shui, simboliza como se fosse um rio que passa por entre a casa, porque o fluxo de energia, ao passar por cada porta, ele vai se acelerando. Então, você tem como se fosse um rio, uma avenida, né, dentro da casa, em que prejudica a comunicação. É como se a outra pessoa da sua família tivesse do outro lado do rio. Então, você não chega muito perto, né? Você tem essa falta na comunicação. É uma questão que separa um pouco as famílias. Né? E a mesma casa, tá? A gente coloca também o baguá no quarto da pessoa. Por quê? Porque o quarto, ele fala sobre o mundo pessoal. Então, o térreo de uma casa ou o pavimento tipo de um prédio, ele fala sobre o dia a dia da família. O quarto, ele representa o mundo pessoal, a relação do casal
e individual de cada um. Então, vocês estão vendo que existe uma repetição. De novo, o baguá do quarto não existe, o guá do relacionamento, e aqui não existe o guá da sabedoria também, né? E também quase não existe o do trabalho. Trabalho, na verdade, é o caminhar na vida, simboliza como você age na sua vida. Então, por que que eu trouxe o baguá do quarto também? Porque quando a gente tem a repetição de padrão, é aí que está a chave de uma leitura de um espaço. É aí que está o ponto mais vulnerável de uma família. Então, por isso que já fazendo, né, as questões, né, as correções de falta, já ela nem tinha terminado ainda, tá? Todo Feng Shui, né? Mas ela já disse para mim que trouxe essa união familiar. Enfim, e aí eu tenho, né, vários outros que eu trouxe aqui, né, alguns, né, alguns feedbacks, né, das pessoas que respondem, né, por exemplo, dormindo melhor, né, lógico que ajuda, porque aqui, essa questão, a pessoa tinha o roteador da casa embaixo da cama e embaixo da cabeça dela. Então, existe um campo eletromagnético também, né? Você fica fazendo contato com tudo que te mandam. Não dá para você descansar, não dá para você relaxar na noite. E, enfim, daí só fazendo a mudança, já tirando o roteador, né, do quarto, já melhorou muito. Então, assim, uma dica que eu dou para vocês é não dormir com o telefone do lado, tá? A gente pede pelo menos para dormir com 1,5 metro, assim. Eu sei que tem o despertador, mas tenta deixar ele um pouco fora, sabe, do quarto, pelo menos 1,5 metro, porque existe um campo eletromagnético. Né? E alguns outros, né? Estamos no processo de cura e autoconhecimento, e o Feng Shui contribuiu. Atualmente vivemos uma fase de esclarecimentos e situações e sentimentos que desconhecíamos. Esse foi um Feng Shui que foi só de adultos que moravam na casa. Então, a mudança, ela acontece mais devagar, né? Enfim, todos têm que estar ressonantes. Então, e são alguns efeitos, né? Porque acho que o primeiro passo para a gente se modificar é a gente ver a situação. Então, eu acho que trouxe essa abertura, né, do olhar, do saber o que estava acontecendo na família. Então, dos conceitos fundamentais do Feng Shui é o Qi. O que que é o Qi? É a energia vital. Então, Qi é na China, Qi é o nome que é dado no Japão, Prana na Índia e Espírito no Ocidente. Então, ele não é nada mais do que a ligação da alma à matéria, e é o que dá vida a tudo que existe no nosso planeta, animais, plantas, vegetação e nós. Então, Ti é a energia vital, né, de tudo que existe. E ele é como se fosse uma respiração, né? Ele sempre está em movimento. Então, o mestre Lin Yun fala, né, que o Qi da Terra ele se move como uma espiral, circulando o planeta sem parar, como se fosse uma respiração. Então, ele expande e ele condensa, ele inala e ele exala. É sempre um movimento. Então, assim, o que que a gente pode aprender com esse ensinamento? Que desde os nossos átomos, eles estão sempre vibrando, sempre em movimento, até uma galáxia. Então, o movimento na vida, ele é muito importante. Vocês falam tanto, né, de movimento, de desafio, de se desafiar. Então, é uma lei universal isso. É quando a gente barra esse movimento, a gente barra a vida, né? É como se fosse um bloqueio, sabe? E existem várias maneiras de ver se a pessoa está barrando mesmo esse bloqueio na vida, não só da porta, tá? Existem diversas formas. Então, o Ti, ele deve fluir e preencher todos os espaços, ele deve sempre estar em movimento, assim como nós, ele não pode estar preso, né? Ou seja, não pode ter bloqueios, né? Móveis na frente da porta, vocês percebam isso hoje, né? Na casa de vocês. A porta que não abre, que tem um cabideiro atrás, percebam todos esses tipos, né? De bloqueios. E ele também não pode estar rápido demais, porque deixa a pessoa exausta, sufocada, né? E devagar demais também não, porque
a vida fica parada, nada acontece e gera tristeza, enfim, tem quadros até de depressão. Eu trouxe aqui uma passagem sobre o Qi que eu acho assim, para mim foi a mais esclarecedora, que foi de um filósofo do século XII chamado Shuzi. Então ele fala que o Qi é amplo e difuso, ele ascende e ele desce, e ele movimenta-se em todas as direções, sem jamais cessar. Aquilo que flutua é Yang, e o que é límpido ao passo que aquilo que mergulha para o fundo é Yin, é turvo. Então a gente já está começando a entrar em duas forças primordiais que regem todo o universo, tá? Que é a força Yang e a força Yin. Então, ambos os locais, quando tinha muito yang, como os desertos, né, que é quente, é uma energia expansiva, não é legal habitar, assim quando nos abissais da terra, quando são locais que são os vales, né, eles são mais escuros, mais úmidos, também não é um local bom para habitar. Então, agora vocês devem estar perguntando, e aonde que é legal habitar, né? Onde que é bom habitar? É quando existe as duas energias, tanto Yin quanto a Yang, que são já as cidades onde a gente mora, né? É onde o ar é mais fresco, a água é mais pura, a vegetação é mais forte, são os locais que são mais fáceis da gente viver, né? É onde existe o Qi equilibrado. E eu acredito muito, né, um baguá que vocês vão ver mais adiante, o centro do baguá é esse símbolo, que a gente chama de yin e yang, mas ele chama-se Tao, que são as duas forças. É quando nós tivermos essas duas forças que tem dentro de nós equilibradas, eu acredito que a gente vai estar em outro patamar. Eu acredito que a cura do mundo é a gente usar tanto a força yang, de expansão, de movimento, quanto o internalizar o sentir, o emocional. Quando a gente souber usar essas duas energias, eu acho que a gente é a cura, né? Eu acredito muito que seja a cura do mundo. Então, o Yin e o Yang são as duas forças primordiais, né? Que existem em todo o universo. Elas são complementares, tá? Uma não existe sem a outra. Então, o yin, o que que representa? Escuridão, o passivo, a energia que retrai, é o pesado, é o denso. Representa a energia feminina, não estou falando de sexo, mas sim de energia. Yang representa a luz, o ativo, a energia que se expande, o leve, o que flutua. E elas se interagem o tempo todo. Não existe o dia sem a noite, não existe o escuro sem o claro, não existe o calor sem o frio. Então, elas estão em constante movimento e constante sincronicidade. Eles observando, né, o principal pilar, né, dessas sabedorias ancestrais é a natureza, eles perceberam que o que é mais yang, mais quente, expansivo, é o sol, é o céu. E o que é mais yin, qual é a energia que é mais convergente, que vai para as profundezas da terra, é a água. Então, o sol representa o yang e o yin representa a água. E no centro está o elemento terra, né? O eixo terra. Eles fizeram os dois eixos. E aí começa a teoria dos cinco elementos. Então, a gente tem, para fins didáticos, só para fins didáticos, eu dividi. Vocês estão vendo a gota maior, branca, eu pus yang mais, a bolinha, que a bolinha pequenininha que está dentro do escuro, é o yang mais. O yin grande, né, que é esse, como se fosse um peixinho grande, é o yin menos menos, e a bolinha é o yin menos. Então, assim, como eu já tinha dito, né, o sol é o yang mais. A água é o yin, né, é a energia mais yin de todas, é a água. E daí, no eixo terra, a gente tem uma energia que é yin, mas ela não é tão densa quanto a água, ela não vai tanto para as profundezas, que é o elemento metal, ele surge debaixo da terra, e a gente tem também uma energia mais yang, mas não é como o sol, que é a madeira, né? Que são as plantinhas que elas vão em busca do sol. E aí a gente tem o ciclo da vida, que descreve todo
tudo, tudo, tudo que existe no universo. Então, ela descreve as estações do ano, as cores, os órgãos internos, as direções magnéticas. Então, eu vou falando para vocês e eu vou dar algumas características que é legal vocês prestarem atenção para ver quais que vocês é, acham que tem a ver com vocês, tá? Eu vou falar todas as equilibradas, mas aqui não vai dar tempo, existem os desequilíbrios, tá? Ou seja, o fogo yang e o fogo yin, o metal yang e o metal yin. Então, existem esses desequilíbrios e é isso que a gente também cura, né? Através de curas de Feng Shui. Então, tem o fogo, o sol, a expansão. São pessoas que são alegres, comunicativas, é aquelas que têm um brilho no olhar. A gente tem, quando a energia começa a se retrair, que é o metal, que é retidão, é foco, é o olfato, né? Tem também a ver com os cinco sentidos, tá? O fogo é a comunicação. O metal são as pessoas que trabalham nos bastidores, mas elas têm aquele foco, elas têm aquela concentração. O, o mais em de todos é o elemento água, que é a introspecção, a verdade, a água limpa, né? São aquelas pessoas que são muito mais. Eles escutam do que eles falam sobre si. A primavera, que é o florescimento, a expansão, tem a ver com a visão, tem a ver com o crescimento, são os grandes executores, eles estão sempre em movimento, o elemento madeira. E a terra, que contém todos os elementos, né? Todos eles interagem com a terra, que é a nutrição, o paladar e a estabilidade. E assim, eles foram vendo que para mudar de uma energia para outra, precisava ter a terra no meio. Então, do Yang para passar para o Yin, tinha a terra. Do Yin para passar para o Yang, a terra. E do Yang para passar para o Yin, também tinha terra. E aí, e para passar do Yang mais para o Yang mais mais, a gente duplica o elemento. Assim como o Yang menos para o Yang menos menos, a gente duplica o próprio elemento. E aí surge o baguá. Então, isso, gente, eu não aprendi no meu primeiro, no meu segundo, nem no meu terceiro curso de Feng Shui. Foi um grupo de estudos também, e lendo a biografia do mestre Lin Yun. Da onde surge esse mapa energético que coloca na casa? Então, surge do ciclo da vida. Então, a gente tem, né, os elementos aqui. A gente tem do lado esquerdo o elemento madeira, a gente tem em cima a linha do fogo, à direita, né, a linha do metal e embaixo a linha da água. E com isso surge um mapa energético relacionado às 9 áreas principais da nossa vida, né? É o baguá, é o famoso baguá, que é uma figura de 8 lados, mas nos espaços a gente coloca ele de forma quadrada. Então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre as 9 áreas, casando com os elementos, né, casando com os óleos essenciais. Então, primeiro a gente tem a sabedoria, que simboliza a paz interior e autoconhecimento. São vários os olhos, né? Quando a gente foi fazer, Gabi, eram vários, mas daí eu fiz uma seleção, né, de um só. Então, é o olíbano, é o óleo dos sábios. Ele limpa a mente, ele aquieta, ele aprofunda os sentimentos, ele traz a paz interior, né? E a empatia, né? Estou em contato, uma frase, né, dele é: estou em contato com os poderes curativos da paz e da bondade interior. Posso ajudar meus semelhantes emitindo vibração de amor com minha presença, minhas palavras e minhas ações. A segunda área é a família, que tem a ver com os nossos ancestrais e com tudo que nós vivemos até chegar né, até a chegada aqui, que é a nossa jornada de vida. Então, é o Copaíba. Copaíba, ele fala de revelação. Acho que é por isso que ele é tão anti-inflamatório, né? Ele convida as pessoas a se conectarem com o passado, unindo todas as experiências vividas, revelando o significado e as mensagens mais profundas sobre a vida. Lembra que nós somos parte de toda a jornada, desde as feridas da infância até as limitações atuais, que devem ser olhadas para produzir a mudança e o crescimento. A Copaíba, ela transmite que é somente por meio dessas revelações,
divinas que a pessoa pode aceitar plenamente a magnificência do que elas são realmente e fazer as pazes com o passado. Então, ver é o primeiro passo para o nosso crescimento. Prosperidade, eu acho que eu já falei, né? É a laranja, né? A laranja, ela traz alegria, ela traz a espontaneidade para a vida, ela traz a lucidez também, ela é o óleo da criatividade também. Então, ela traz essa nossa criança interior, que era quando a gente estava conectado, né, com o nosso divino, com a nossa essência, era na infância. Um outro que é muito semelhante é a tangerina, também, que é a espontaneidade, fala da espontaneidade, ela eleva o humor até os mais sombrios, ela traz espontaneidade e criatividade, ela é muito similar, né, os efeitos dela com a laranja, e ajuda as pessoas a acessarem a abundante fonte criativa contida no espírito para que ela possa fluir para o coração e se manifestar fisicamente. Sucesso, tinham vários, mas a canela, né, que é o tempero da vida, ela traz coragem, ela dissipa o medo, ela revitaliza o fluxo do sangue. Lembra que eu falei que sangue é vida? À medida que a energia se move, aumenta a capacidade de integrar o que ocorre à sua volta e em sua mente, indo além do pensamento, regular para obter novos resultados na vida. O guarda sucesso, ele tem a ver com fama e reconhecimento, mas ele tem a ver com a autoconfiança em si, né? É aquela chama interna, é o elemento fogo. Relacionamento. Relacionamento, primeiro é o amor próprio, para depois o amor de casal, né? É só um copo cheio que consegue transbordar, né? Então, existem vários, mas eu quis trazer hoje a pimenta rosa, porque ela vê a igualdade. A gente, no mundo de hoje, né, está muito exposto à rede social, e com isso surge a comparação. Então, ela é ótima para quebrar o julgamento. Ela faz as pessoas reconhecerem que o julgamento é condenar os aspectos indesejáveis ou renegados de si mesma. E a pessoa se sente numa prisão, né? Nesse ciclo de comparação. Ela traz tristeza, né? Pois os julgadores, eles não estão em si, eles não se reconhecem, eles não veem a essência da vida deles. E o único antídoto para terminar, né, com esse sentimento de insegurança é o amor próprio e a compaixão. A pimenta rosa lembra que sermos pacientes, gentis e amorosos conosco, concedemos essa mesma misericórdia àqueles que estão à nossa volta. Criatividade. Criatividade tem a ver com o futuro, né? São os planos futuros e também o relacionamento com os filhos, né? Que são os nossos projetos futuros, os filhos. Esse é um óleo que eu amo de paixão, eu uso todo dia, que é o hortelã-pimenta. Ele deslizo pela vida com equilíbrio e graça, com a mente lúcida. Ele ajuda a trazer harmonia com um propósito mais elevado. Usadas em experiências passadas como lições valiosas, né? Fala que o passado foram nossas lições para a gente avançar na vida com facilidade. O hortelã-pimenta ajudará também a processar o que precisa ser integrado para você seguir em frente com entusiasmo. E os amigos? Amigos é a energia mais yin da casa, né? E o relacionamento é mais yin. O relacionamento tem a ver com a mulher, né? Com a mãe da casa, enquanto que os amigos têm a ver com o pai da casa. A energia yang tem a ver com os amigos físicos e também os amigos espirituais, que nos ajudam na nossa jornada. Eu trouxe o Yarroupou, né? Ele tem o romã e ele tem também a florzinha milefólio, né? E ele é um canal de luz, segurança emocional e energética, é um escudo protetor contra as energias que drenam a nossa energia. Podem vir tanto de eventos, aquele campo coletivo que a gente está inserido, como de pessoas ou forças espirituais invisíveis. Ele harmoniza o nosso sistema de energia depois de uma crise ou trauma e nos faz lembrar que o divino está próximo, nos dando amparo na nossa jornada de vida, o milefólio, né? Que a gente tem muito amparo espiritual. E a romã
Em diversas culturas, ela é uma planta, ela é uma fruta, né? Não é planta, é uma fruta sagrada que fala sobre a vida, a morte, o aprendizado, a sabedoria e a fertilidade. Então, ela era nas culturas antigas como uma fruta sagrada. Trabalho. Ah, e esse é outro óleo que eu estou apaixonada, né? Que é o camomila romana. O trabalho, ele não só é o ofício, né, que a gente desenvolve, porque é através do ofício que a gente se manifesta na vida. Ele tem a ver com a nossa jornada de vida, ele tem a ver também com um propósito, né, o que a gente veio manifestar na vida. Então, o camomila, ele ajuda as pessoas a descobrir e viver o verdadeiro propósito da vida. O propósito não é externo, ele está alojado no coração e na alma, e irradia para o mundo. Quando as pessoas estão no seu centro, encontram um poder e propósito indescritíveis, e é onde elas encontram a paz. Ajuda as pessoas a abandonarem as atividades que não fazem sentido e a se concentrar em um trabalho mais gratificante, que é o trabalho da sua alma. Ajuda as pessoas a se conectarem com os seus guias, também divinos, desacelera a mente e ela quebra um pouco o ego, né? Faz você se abrir para o que você veio manifestar. Ela lembra do seu propósito, né? Que é o verdadeiro sucesso. E por último, o último Gua, a gente fala de saúde. Para o Feng Shui, saúde é física, mental, emocional e espiritual, né? É o equilíbrio, né? É o equilíbrio que você tem em toda a vida. Eu trouxe o balance ele tem o olíbano, ele tem a camomila azul, ele tem o pinheiro, né? Tem uma, ai, eu esqueci o nome, mas ele traz também a conífera e ele centraliza, ele traz esse equilíbrio. Então, chama a alma de volta ao seu centro, devolvendo a integridade, ou seja, tudo que você veio fazer, né? Ele toca no seu coração para eliminar energias pesadas que estão inibindo o processo, inibindo a quietude e o fluxo da vida. Lembra que a autoconsciência é a porta de entrada para mais expansão e crescimento e incentiva as pessoas a viverem de modo congruente, tomando as rédeas da vida e parando de se projetar nos outros suas frustrações. Ele restaura o equilíbrio emocional, reorientando o coração ao seu propósito e ao amor, né? É um amor ao próximo. E por último, eu acho que já deu tempo, né, Gabi? Já? Então, por último, é só que os guás eles se comunicam. Eu já tinha falado, ó, o trabalho é através do trabalho que a gente atinge o sucesso, é através da sabedoria que a gente atinge o bom relacionamento e é através dos amigos que não só é a fé, os amigos espirituais, mas os amigos de vida que a gente atinge a prosperidade. Então, é isso. Eu acho que já acabou e, enfim, tá aqui, né, a apresentação a minha apresentação. Meu Deus Espero que do vocês tenham céu, gostado. Fê! Que aula mais maravilhosa, riquíssima, riquíssima, que conteúdo precioso, viu? Gratidão por entregar tanto. Agora a gente já sabe, já tem uma base do que está desequilibrado e como que a gente pode fazer para reorganizar, né? Não só no nosso espaço físico, mas também com os olhos. A gente pode também entrar com o suporte da aromaterapia, e isso é riquíssimo, riquíssimo. Fê, maravilhoso, maravilhoso demais, viu? E os olhos, eles agem muito rápido, né? Basta uma Sim, inalada profunda, né? Ele já começa a transformar os nossos sentimentos. exatamente, exatamente. Nossa, gratidão mesmo, Fê. E não sei, você consegue descompartilhar? Aí? É, eu, A gente vai eu tô fazer. tentando, deixa eu ver, vem aqui, peraí, eu tô A gente tentando, vai fazer Gabi. nossa foto, Pera- mas todo mundo fica aí que depois Ah, tem. consegui. Aê, depois tem o sorteio. A Gabi maravilhosa vai vir aqui para fazer o sorteio da LRP. Então, coloquem aí na telinha de vocês, coração, peguem seu óleo essencial preferido do momento, que eu vou fazer a primeira tela. Um, dois, três e foi.
Segunda tela. Oi, pessoal. Maravilhoso, maravilhoso. Agora eu vou chamar ela que é maravilhosa também, que é uma surpresa porque eu conheço ela, conhecia só das telinhas e agora fazendo trabalho fiquei mais próxima. Admiro muito o trabalho da Gabi, essa mulher que é da ação, que organiza de uma maneira que eu fiquei, uau! Gabi, vem para cá para fazer o sorteio com a gente. Bom dia, Gá. Minha admiração saiba que é recíproca. Fê, meu Deus, mulher, que aula. Muito obrigada pelo conteúdo. Gente, vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente fazer o sorteio. E aí depois, logo em seguida, eu olho aqui e posto a lista, tá? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui, só fala para mim se tá aparecendo para vocês o sorteador. Então serão três prêmios, tá? Deixa eu pegar aqui só para a gente recapitular rapidinho. Então, ó, primeiro prêmio, um Pix de R$ 200, mais dois Peppermint de 15 ml e dois lavanda de 15 ml. Desculpa, primeiro lugar, um Pix de R$ 300, mais um kit Aromatouch. Segundo lugar, um Pix de R$ 200, mais dois Peppermint de 15 e dois lavanda de 15. E terceiro, quarto e quinto lugar, um Peppermint de 15 e um lavanda de 15. Então, na verdade, nós sortearemos aqui cinco números, que são cinco prêmios, do número 1 ao 63. Então, vamos lá, gente. Boa sorte para todo mundo. Número sorteado: 55, 54, 6, 19 e 33. Agora eu vou descompartilhar aqui para a gente ver a lista, tá? Peraí, rapidinho. Então vamos lá, gente. Número 55, Sheila Barbosa, primeiro lugar. Segundo lugar, número 54, Rui. Número 6, Ana Serra. Número 19, Eliana. E número 33, Jussiele. Gente, parabéns. Vou postar aqui no grupo, tá? Ganhadores, entrem em contato com o Paolo. Uma ótima semana para vocês. Fê e Gabi, muito, muito obrigada. Um beijo e bom domingo para todos. Tchau, tchau.